Esse é o programa Vida e Missão, com alegria, preparado com muito amor para abençoar a sua vida. Fique conosco, há bênçãos de Deus preparadas para você. Portanto, seja nosso convidado. O programa Vida e Missão é o seu programa. Que Deus te abençoe. Hoje, no nosso programa, você vai conferir uma entrevista com o reverendo Ed Fox, que é diretor de evangelismo do Concílio Mundial e esteve com a gente no quadro Bom Diálogo. E uma reportagem sobre um trabalho social metodista em nosso estado. Além disso, fique ligado na nossa agenda metodista e acompanhe a mensagem do bispo Paulo Lockman no Reflexão Bíblica. Agora no Vida e Missão. O lugar perfeito para aprender valores cristãos e se divertir antes da volta às aulas. A terceira colônia de férias Reino da Alegria reuniu cerca de 130 crianças na comunidade de Santa Marta, com uma programação rica em ensinamentos bíblicos, atividades de entretenimento e ações de educação e conscientização. O evento é organizado pela Igreja Metodista Missionária em Botafogo, em parceria com a Igreja do Nazareno e a Igreja Missão Batista Dona Marta. Dentro das programações da colônia, nós incluímos a participação de outras entidades que estão proporcionando a elas, como também a nós, noções de cidadania, de civismo, de saúde, de educação ambiental. Então, toda uma série de atividades que façam com que a criança não somente ela conheça tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, mas também sejam preparados para o futuro, para a vida futura. O tema este ano foi Jesus, meu verdadeiro herói. As crianças vestiram capas de super-herói em alusão à Liga da Justiça. Uma peça de teatro ilustrou o tema, mostrando que nenhum super-herói pode resolver os problemas da alma, apenas Jesus. Para que a gente mostrasse para as crianças a diferença dos heróis que eles conhecem na televisão, nas revistas, e de quem a gente acredita ser o verdadeiro herói. É uma maneira mais lúdica. E assim, você traz os personagens que eles já conhecem até chegar ao personagem que a gente quer que eles conheçam. A programação envolveu também ação social. Com o apoio do projeto Dando as Mãos, a população recebeu orientações de saúde, higiene e ofertas de emprego. O projeto Dando as Mãos procura apoiar todas as ações que visem a melhoria da qualidade de vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das famílias, porque dessa forma a gente pode preparar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. E nós conseguimos trazer o apoio do SESI Senai, que mandou vários folhetos informativos do curso Pronatec, que são as vagas dos cursos técnicos do Senai, e também o CAT-RJ, que montou o banco de empregos e trouxe várias vagas de trabalho aqui para a comunidade. Neste ano, eles estão recolhendo alimentos, gêneros de primeira necessidade, de uso próprio, e esse material todo que a comunidade aqui estará levantando será entregue para crianças e famílias carentes lá da comunidade de Acari, que tem uma situação mais crítica do que a nossa comunidade aqui. Bom dia, estamos iniciando mais um Bom Diálogo e hoje continuando a entrevista com Ed Fox, que é diretor de evangelismo do Concílio Mundial desde 1989. Nós iniciamos essa entrevista na semana passada e hoje nós voltamos com ele para conversar um pouco mais sobre o trabalho do Concílio Mundial Metodista. Tudo bem, pastor? Que programas e projetos estão envolvidos nesse comitê de evangelismo? Well, I'm glad you asked that question, and the first thing I'd like to say, what is the vision? Estou feliz que você tenha feito essa pergunta. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: qual é a visão do evangelismo mundial? Porque a visão é a coisa mais importante. A nossa visão é o que nos dá paixão e comprometimento com esse trabalho. E nossa visão é muito clara. É ver o movimento metodista vivo, vívido, vibrante. E crescendo, e cheio de fé para espalhar as boas novas de Cristo Jesus por todo o mundo. Nossa paixão é que o mundo todo possa saber quem é Jesus. E nós não estamos tentando dizer que somos os únicos fazendo isso. Mas essa é a nossa paixão e nós estamos tentando fazer 5 coisas bem simples. 1.
multiplicar as testemunhas de Cristo, capacitar pessoas para serem eficazes e comprometidas em compartilhar as boas novas de Jesus. Não só o clero, mas os leigos também, que podem se tornar testemunhas de Cristo. Segundo, conectar pessoas em todo o mundo. Conectar congregações em todo o mundo. Assim, congregações no Brasil, nos Estados Unidos, na Bulgária, na África, estarão conectadas. Uma orando pela outra, apoiando a outra. Nós dizemos que é conectar congregações em Cristo. Por exemplo, no Quênia, nós temos 25 jovens evangelistas em campo. Evangelistas que compartilharão as boas novas de Jesus, principalmente aos jovens. A terceira coisa é quando nós desenvolvemos recursos no evangelismo. Por exemplo, nós desenvolvemos um recurso para ensinar a fé compartilhando o Novo Testamento. E isso foi feito pelos metodistas de todo o mundo. O Senhor abençoou muito esse recurso. Existem cerca de 800 mil cópias do Novo Testamento em 39 línguas por todo o mundo. E aí está mais um exemplo do que fazemos. A quarta coisa é treinar líderes. Treinar tanto leigos quanto clérigos no trabalho do evangelismo. A outra ênfase, a quinta, é se segurar, dar suporte para tudo isto em oração e jejum. Muitas pessoas não imaginam que o Sr. Wesley, por 50 anos, toda sexta-feira ficava sem comer comida sólida, desde a noite de quinta-feira até a tarde de sexta, orando e jejuando. E ele advertiu os pregadores metodistas a fazerem isso. De fato, ele esperava que os pregadores metodistas fizessem isso e advertiu os leigos a fazerem também. E nós estamos incentivando o nosso povo por todo o mundo a ser um povo de oração para a glória de Deus. E o nosso motivador é que o mundo possa conhecer Jesus Cristo. Essa é a nossa paixão e tudo gira em torno disso. Para que nós alcancemos esse objetivo, nós encontramos muitos desafios. Quais são os maiores desafios? Bom, deixa eu voltar um passo. O que nós sabemos neste trabalho de evangelismo mundial é que nós temos conhecimentos de que não podemos fazer nada sozinhos. Como isso funciona? O que nós fizemos foi criar uma rede por todo o mundo. Pessoas que são comprometidas com o evangelismo e comprometidas em compartilhar o evangelho. Nós temos 3 grandes líderes na África, para a África do Sul, para a África Oriental e África Ocidental. Grandes líderes nas igrejas. 3 na Europa, 3 nas Américas, 3 no Pacífico e na Ásia. E assim foi como eu conheci o Bispo Paulo Lockman pela primeira vez. Ele estava envolvido com o evangelismo mundial desde 1989, quando comecei com esse trabalho no evangelismo mundial metodista. E o maior desafio é ajudar nosso povo a ter essa paixão de fazer isso. O senhor tem enfatizado sobre o avivamento e a relação disso com os valores cristãos, com os princípios metodistas. Qual tem sido essa relação? O senhor pode falar um pouco mais disso para a gente? We are really blessed in our movement because John Wesley he wrote a lot and he communicated with these people a lot. Nós somos realmente abençoados em nosso movimento porque John Wesley escreveu muito e ele comunicou muito com as pessoas. A última carta ele enviou para a América apenas uma semana antes de sua morte. E o movimento começou na América do Norte, quando Wesley ainda estava vivo. De fato, a minha família na América do Norte já era cristã. Minha família, 8 gerações atrás, e eles já eram metodistas. Então meu avô, 8 gerações atrás, era metodista. Eu digo às pessoas que minha família foi metodista enquanto John Wesley ainda estava vivo. Ele escreveu uma carta para a América, e nessa carta ele disse: o povo metodista é um só povo no mundo todo. E eu exorto para que esse espírito continue. Isso é o que o Bispo Paulo Lockman acredita agora. Wesley escreveu uma mensagem por volta de uns 5 anos antes de sua morte. E eu fico maravilhado lendo isso. Às vezes eu acho que ele refletiu sobre o movimento metodista. Porque até os historiadores seculares falam sobre o avivamento na Inglaterra, que transformou a Inglaterra.
so they asked him, what was his greatest fear? What was his greatest concern? And he wrote these words, and it's what I shared with the people here Sunday. I do not fear that the people called Methodists shall ever cease to exist. Eu não temo que pessoas chamadas metodistas deixem de existir na Europa ou América. Só temo que elas existam como uma seita morta, tendo forma de religião, sem ter o poder de antes. Without the power, just a form, but without the power. And then he continued, and that undoubtedly will be the case unless they hold fast. O que sem dúvida será o caso, a menos que eles segurem firme a doutrina, o espírito e a disciplina que eles mantinham no início. And so I challenge Bishop Lockman and the people to help us hold fast. Então eu desafio o Bispo Lockman e as pessoas a nos ajudarem a segurar firme a doutrina. E você pergunta, que doutrina é essa? É o apostolado e mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador para o mundo todo. Esse é o centro. Essa mensagem apostólica é o grande coração da nossa fé, que dividimos com todos os cristãos. E em segundo lugar, o que é disciplina? Nós somos um povo missionário. Nossa disciplina, comprometimento, é ser um povo missionário, e então o mundo saberá. E então o Espírito. Sem o Espírito Santo, nós seríamos pessoas mortas. E uma das coisas mais significantes que aconteceram para o povo metodista aqui em seu país e por todo o Rio é que existe um povo aberto para o Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte viva de Cristo em nós. E nós vamos balançar as pessoas com a imagem de Cristo. Esse mundo seria um mundo diferente se fôssemos mais abertos ao Espírito Santo. Cristo seria conhecido. E eu acredito que o Bispo Paulo Lockman, por causa do que já foi feito, eu acredito que ele ajudará nosso movimento a segurar mais forte essa doutrina, disciplina e o Espírito. E muito mais, na cabeça, no coração e nas mãos. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O senhor gostaria de deixar uma última mensagem? Sim, obrigado. Eu estou muito agradecido pela igreja aqui no Brasil. Como eu disse, é um prazer ter estado aqui um grande número de vezes nos últimos anos. É sempre um grande incentivo estar ao lado do Bispo Paulo Lockman. Nós apenas agradecemos a Deus por você e oramos por bênçãos de Deus sobre você. E que o novo povo descubra o que nós sabemos, que somos um povo em todo o mundo. E assim haverá paz na terra pelo nome do Príncipe da Paz. Essa é a nossa oração. Muito obrigado por esse privilégio de dividir com você e saudar seu povo aqui no seu país. Nós encerramos essa entrevista, mas você continua com uma palavra abençoada do nosso bispo, o Bispo Paulo Lockman. Deus te abençoe. Você pode contribuir com o programa Vida em Missão e os projetos da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Associação da Igreja Metodista, Banco Bradesco, Agência 1414-1, conta corrente 0045452-4. Você conhece o Jornal Avante? Ele é um dos principais veículos de informação da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. No Avante você encontra reflexão bíblica, testemunhos de fé, notícias das igrejas, ações sociais e missionárias, tudo especialmente preparado para edificar e abençoar vidas. Jornal Avante, informação que gera vida e estimula a missão. Conheça a Editora Chama. Faça-nos uma visita. www.editorachama.com.br. Siga-nos nas redes sociais, twitter.com/editorachama e facebook.com/editorachama. Editora Chama, prazer em conhecer e compartilhar o conhecimento de Deus. Já se programou para os eventos da Igreja Metodista esta semana? Não? Então anote. Amanhã, a juventude da Igreja Metodista do Catete realiza mais um verão de adoração.
O culto jovem começa às 7 horas da noite, com presença confirmada do pastor Jonas Faleiro. Na terça-feira à noite, a Igreja Metodista em Taipuaçu convida você para participar do culto de cura e libertação às 20 horas. Na quinta-feira, comece o dia falando com Deus na manhã do avivamento na Igreja Metodista em Copacabana, às 8 horas da manhã. E sexta-feira à noite acontece na Igreja Metodista em Realengo o Círculo de Oração às 7h30 da noite. Agora que você já sabe o que vai rolar, convide outras pessoas e venha. Estamos esperando por você. Este é o programa de Vida e Missão e nós estamos mais uma vez diante da Palavra de Deus. Quero ler tão somente 2 versículos para ajudar você a refletir comigo. Encontra-se em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tem um cântico dos mais antigos, né? E quando falo dos mais antigos, eu já estou ficando antigo, é bem mais antigo mesmo, que diz: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. E aí a gente fica pensando no poder de Deus numa forma abrangente. Mas, como cristãos, para nós, o poder de Deus se chama Jesus Cristo revelado no Evangelho. Por isso ele diz: não me envergonho do Evangelho. Pensando assim em coisas também antigas, mas vividas por nós, eu recordo que, como menino muito voluntarioso na igreja, época de Natal, eu costumo dizer que quando eu era criança no Natal eu fiz todos os papéis, não é? De jumento, de boi, é verdade, né? Tem gente que ri, né? Mas é verdade. De rei mago, de pastores. Acho que eu só não fiz de menino Jesus, mas o restante dos papéis lá do presépio eu cumpri todos. E uma vez, como pastor, quando eu entro em cena, pisei na bata e fiquei só de short sem camisa, porque a bata rasgou e tudo. Por que eu estou contando isso? Porque eu fiquei envergonhado, não é? Então, quando nós temos excesso de confiança em nós mesmos, nós frequentemente fazemos coisas pensando que somos os reis do pedaço, né? Que somos autossuficientes, e de repente acontece uma falha e a gente paga aquele mico, né? Como diz a juventude, né? A gente fica numa situação constrangedora, a gente fica envergonhado. E Paulo diz para você e para mim: eu não me envergonho do Evangelho. Nós muitas vezes temos que nos envergonhar das coisas que nós fazemos de nosso próprio arbítrio. Nós temos que muitas vezes nos envergonhar porque criamos expectativa para nós mesmos e para os outros que não podemos alcançar, porque nós não temos todo o poder, nós não temos todos os recursos. Agora, Jesus é poder. E o texto diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Deixa eu lembrar vocês, porque um dia Jesus, entrando em Jericó, atravessando a cidade, já na saída da cidade havia um cego. E muita gente estava ali como coadjuvante. Muita gente estava ali assim, naquela expectativa de um grande profeta e tudo, e ouvindo Jesus, mas eles não tinham, de fato, uma grande expectativa posta na figura de Jesus. Porque se você ler o texto, você vê que naquela história lá em Jericó, Jesus atravessa a cidade e não há registro de que ninguém tenha ficado curado, ninguém se converte, pelo menos naquela passagem em Marcos capítulo 10, lá no final. Porém, quando Jesus já estava saindo da cidade, um cego, mendigo, marginalizado, que ficava à margem do caminho de todos, começa a gritar e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E como toda a multidão, de repente muitos perguntavam coisas a Jesus, Jesus ministrava e havia aquele alvoroço, Jesus não ouviu. E ele insiste. E a Bíblia diz que ele repete a insistência: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira coisa que Jesus diz é: trazei-o. Mas para essa palavra de Jesus, tem que reconhecer que ele fez a confissão certa. Eu não sei qual é a sua confissão, eu não sei o que você crê, eu não sei o que você está afirmando, mas eu sei que quando você declara que Jesus é o Filho de Davi, é o Messias prometido, é o Rei dos Reis, é o Deus vivo presente entre nós, o poder de Deus se manifesta, coisas sobrenaturais acontecem no meio do povo. E foi isso que aconteceu. O Evangelho é o poder de Deus, porque Jesus disse claramente: quero ficar limpo. E ele ficou. Quero você volte a ver, assim com o leproso, assim com o cego, com tantos que cruzaram no caminho de Jesus. Mas não foi só Jesus que é porta-voz, ele está vivo, ele fez dos 12, melhor dizendo, dos 11, né, tirando Judas, que o traiu, ele fez deles ministradores em nome de Deus. E Paulo é um dos grandes ministradores. Quando nós pregamos a palavra e andamos pela Bíblia, né? Em Listra, por exemplo, Paulo, na sua missão, chegando a Listra, havia um homem coxo. Por isso que Paulo pode afirmar com experiência própria, né? O Evangelho é o poder de Deus, porque ele, além de ele ter a memória do ministério de Jesus, ele tem a memória do seu próprio ministério. O texto de Atos, capítulo 14, que Deus me trouxe à memória agora, diz assim no versículo 8: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e ele andava. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E é isso que eu prego. A gente pode fazer muitos comentários a respeito do Evangelho. A gente pode agregar à pregação muita retórica, muita narrativa histórica. Mas o resumo é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra soteria, salvação, na Bíblia, é usada como vocabulário médico também, como cura, como restauração. E a verdade é que o Evangelho é poder de Deus porque quando ele vem e toca no nosso coração, além dele trazer cura física, ele traz cura da alma. Muitas pessoas vivem entristecidas, abatidas, porque estão com feridas na alma. Coisa que o médico, dificilmente um psicólogo consegue detectar tudo, mas o Espírito de Deus, o poder de Jesus, que sonda os corações, vai fundo na alma humana, além de salvar, trazendo da morte para a vida, traz a cura, a libertação, a restauração. Isso é o Evangelho. E por isso Paulo pode dizer com muita autoridade que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus pede de você fé. Você até pode orar para que Deus aumente a sua fé, mas Deus pede fé. Pede que você creia no seu poder, creia na sua palavra, caminhe pela fé. E aí, é salvação para todo aquele que crê. O judeu, o grego, enfim, toda a humanidade. Nós fazemos distinção de pessoas, mas Jesus não faz. Não importa quem. A mulher samaritana era uma pessoa discriminada. Eu sempre conto que ela foi ao poço ao meio-dia, não é porque ela gostava de pegar sol ao meio-dia naquela região, mas porque se ela fosse no horário que as outras mulheres iam, de manhã cedinho, ela que tinha uma vida questionada pela sociedade do seu tempo, ela seria discriminada. Ela foi ao meio-dia e Jesus chega àquela mulher. Quem sabe a que estava no fim da fila daquela aldeia, daquele povoado onde ela morava. E ali Jesus
com os rejeitados, com os que não têm esperança. Ele começa uma nova história. Como pode e deseja fazer contigo. Se você crer, se você abrir seu coração, se você der a oportunidade ao nome de Jesus, se você realmente acolher o Evangelho, coisas sobrenaturais vão acontecer com você. Faça isso. Eu te convido. E eu quero muito orar contigo agora. Se você pode dobrar o seu joelho, faça. Ou curve a sua cabeça, feche os olhos. Eu vou rogar ao Senhor do Evangelho para que o poder dele se manifeste também na sua vida. Oremos. Deus vivo e poderoso, nesta manhã que o Senhor nos concede a oportunidade de estar propagando a Tua Palavra, semeando o Teu Evangelho, nós queremos rogar por aqueles que têm feridas no coração e na alma, Senhor. Abençoa esses Teus filhos, derrama sobre eles a Tua bênção, atende a súplica desse coração e que, Senhor, eles possam visualizar, ver na sua própria vida, como já vi na minha e tantos outros já viram, o poder do Evangelho, que não envergonha, mas que dignifica, que restaura, que cura, que salva. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Foi realmente um privilégio estar com você, com toda a sua família, repartindo essa palavra, compartilhando a caminhada da fé, da igreja, e dizer para você, volte a estar conosco no próximo sábado. É um privilégio ter você em nossa companhia no programa Vida e Missão. Que Deus te abençoe. Amém. Derrama tua unção.